16 detidos suspeitos de participar de uma máfia que clonava permissões para taxistas de Cariacica. Entre os integrantes, funcionários da prefeitura e o vice-presidente do sindicato da categoria. Homem é assassinado em Vila Velha. Ele teria tentado cometer um assalto e atirou contra o suspeito. Moradores de Andorinhas fecham ponte da passagem em protesto. Estão revoltados com uma tentativa de assassinato contra um taxista. Piora o estado de saúde do bebê com coqueluche. A criança está internada e teve que ser isolada. O caso chama a atenção para a importância de estar alerta aos sintomas. A doença é infecciosa e o principal sintoma é a tosse intensa. Polícia recebe denúncia de briga entre vizinhos e encontra na casa de um deles armas, munição e uma grande quantia em dinheiro. Idoso perde o controle do carro e tomba o veículo na Avenida Norte-Sul. Ele foi atingido na traseira por outro carro. Caminhoneiro sai da pista e causa acidente na BR-101. O caminhão-tanque estava carregado de álcool. 7 feridos em acidente entre ônibus e caminhão. O coletivo parado no ponto foi atingido na traseira. E a justiça foi feita, 18 anos de prisão. Essa foi a condenação dos acusados de matar a dançarina Aline Gama. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Briga entre vizinhos termina na delegacia. Um morador chegou a apontar a arma para o outro, que chamou a polícia. Ao verificar a denúncia, os policiais foram surpreendidos. Na casa do investigado, encontraram armas, munição e muito dinheiro. Várias armas e quase R$65 mil encontrados na residência de Sebastião Correia Fagundes, de 55 anos. Espingardas antigas, revólver calibre 22 e uma escopeta calibre 12. Entre as munições, 9 de pistola .40 e uma de fuzil 556 de uso restrito das Forças Armadas. A apreensão do material aconteceu depois que este homem acionou a polícia, dizendo que Sebastião estava armado e fazia ameaças. O barbeiro explica que precisou entrar na casa do suspeito para verificar se ele estava usando a energia do sobrinho, quando foi surpreendido. Fui ajudar meu sobrinho, que ele está sem energia tem dois dias, e aí eu fui tentar resolver o problema dele, ajudar ele, e o vizinho do meu sobrinho pegou uma 12 lá e mirou para minha cabeça. Já ia atirar, meu sobrinho pegou e não deixou. O fato aconteceu no bairro Barcelona, na Serra. Após a denúncia, os policiais pediram para entrar na residência de Sebastião e encontraram as armas escondidas em várias partes da casa. O dinheiro estava escondido em uma maleta de ferramentas. Ao ser questionado sobre a origem das armas e do dinheiro, Sebastião contou várias versões aos policiais militares. Ora, ele falava que esse material, o dinheiro, as armas, eram provenientes de compra e venda de automóveis que ele fazia, de terrenos. E inclusive ele também falava até que as munições apareciam lá na casa dele, mas sem ele adquirir esse tipo de munição. Segundo ele informou, ele guardava porque ele achava bonito. Familiares de Sebastião foram até a 3ª Delegacia Regional da Serra. Eles alegam que o dinheiro foi recebido após a venda de um terreno. As armas seriam da coleção do pai de Sebastião. A irmã dele explica que tudo não passou de um mal-entendido, já que ao ouvir o barulho do vizinho no telhado, Sebastião pensou que era um bandido. Se alguém invade a sua residência de madrugada, você vai suspeitar que é o quê? Que é o seu vizinho que está averiguando alguma coisa ou se é alguém querendo entrar na sua casa, assaltar? De acordo com a polícia, o vizinho que teria apontado a arma para o outro deve continuar detido. Suspeito de assalto é assassinado em Vila Velha. Ele teria tentado roubar uma pessoa que reagiu e atirou. Para o crime, 2 versões chegaram até a polícia. Uma delas de que este homem, que está no chão morto, teria tentado assaltar um motorista que estava com o carro parado nesta rua. A vítima estaria armada e reagiu ao crime. 2 tiros foram disparados. Um acertou as costas e o outro o braço do suspeito. Essa arma de brinquedo teria sido encontrada próximo ao corpo. Uma testemunha que passava no local entregou à polícia.
Mas para o crime há também uma segunda versão. Testemunhas contaram à polícia que por volta de 3h20 da tarde, o homem teria tentado cometer um assalto bem ali, na altura daquele ponto de ônibus. A vítima estaria também armada e atirou 2 vezes pelas costas do bandido. O criminoso ainda tentou fugir correndo bem aqui para esta rua, onde um comparsa em uma moto o aguardava para fugir. Este capacete pertencia ao homem que morreu. Ele estava sem nenhum documento de identificação. O comparsa dele teria fugido ao perceber que o amigo estava baleado. As polícias civil e militar estiveram no local do crime, no cruzamento das avenidas Carlos Lindenberg e Humberto Lorenzutti, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. A morte está sendo investigada. Taxista é baleado na cabeça e ritmista de escola de samba também é baleado. Em Taquari, Cariacica, marcas de sangue e de tiros em vários lugares. De acordo com testemunhas, 2 homens em um carro começaram a atirar. Todo mundo correndo, gritando, chorando. O estudante e ritmista da Escola de Samba Boa Vista, Flávio Cardoso Oliveira, de 17 anos, foi baleado de raspão no pescoço. Ele foi medicado e passa bem. Uma outra moradora também foi atingida. Ela foi baleada nas nádegas e passa bem. Taxista é baleado na cabeça em Vitória. Leonardo Martins da Silva, de 18 anos, trabalhava com o pai. Ele foi socorrido por um vizinho e foi levado para o Hospital São Lucas. O crime aconteceu nesta rua, no bairro Andorinhas, em Vitória. O estado de saúde do jovem é grave. E o trânsito está complicado na Grande Vitória. É o reflexo de um protesto. Amigos e parentes do taxista baleado em Andorinhas fecharam as 2 pistas na Ponte da Passagem em Vitória. Eles reivindicam uma vaga em uma UTI. O taxista continua internado no Hospital São Lucas depois de ser baleado na cabeça. Moradores também pedem mais segurança no bairro. O taxista teria sido alvejado porque estava com os vidros fechados. E, de acordo com moradores, traficantes ordenam que condutores entrem no bairro Andorinhas com o vidro da janela aberto. As pistas já foram liberadas, mas o trânsito ainda está muito complicado na capital. A máfia das placas clonadas de táxi. 16 suspeitos foram detidos. A investigação mostra que cada licença custava, em média, R$30 mil. São suspeitos de envolvimento funcionários, ex-servidores e até o vice-presidente do sindicato da categoria. Veja na reportagem de Tainá Lopes. A quadrilha multiplicava permissões para táxis concedidas pela Prefeitura de Cariacica entre 2007 e 2012, quando ainda não era necessário o processo de licitação. Wilker de Assis e Ronaldo Vieira, vice-presidente do Sindicato dos Taxistas, eram os cabeças da máfia dos táxis e, com a ajuda de servidores municipais, conseguiam distribuir novas licenças irregulares para interessados em trabalhar como taxista. Cada licença custava em média R$30 mil. Em alguns casos, pessoas não tinham sequer habilitação para dirigir. Ao todo, 16 pessoas foram presas durante uma operação da Delegacia de Delitos de Trânsito em conjunto com a Prefeitura Municipal de Cariacica. Essas autorizações foram canceladas por ordem do prefeito, mas mesmo assim um servidor ainda continuou concedendo ilegalmente essas autorizações. Dessas autorizações ilegais surgiam 3 ou 4 clones da mesma concessão, que eram comercializados a indivíduos, muitos deles não habilitados, para atuarem como taxistas no município. Entre os detidos, Vanderleia Lascola do Nascimento e Bernardo Avelino dos Santos Filho, que foram servidores da Prefeitura de Cariacica e que deixaram os cargos em 2012 devido à mudança de gestão. Mário Rogério Barcelos, ex-coordenador de táxi do município, foi quem continuou atuando no esquema, renovando as licenças clonadas. Os motoristas com as licenças irregulares ficavam livres de taxas anuais e conseguiam comprar os carros com preços mais acessíveis. O mais importante agora é a gente ter o resultado do trabalho da Polícia e do Ministério Público para que a gente possa divulgar posteriormente esse trabalho no site da Prefeitura, a relação dos táxis legais com o devido nome do permissionário e também dos defensores. O cidadão tem que ter isso de forma muito transparente, é assim que vai ter. As investigações começaram
começaram há 2 meses. O prefeito de Cariacica solicitou uma fiscalização nos cadastros dos táxis para criar novos pontos no município. A polícia acredita que as irregularidades que começaram em Cariacica já se espalharam por toda a Grande Vitória. É muito provável que alguns deles, táxis que estão atuando de forma irregular, estejam atuando em outros municípios da região metropolitana. Durante a operação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e 2 veículos com licença irregular. As operações continuam. As investigações mostram crimes aí de formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, uso de documento falso, falsificação de documento público, além de crimes contra a lei de licitações e crimes fiscais. A polícia também vai investigar se os condutores utilizavam os veículos para o tráfico de drogas. Convergiram informações nesse sentido, muito embora nada ainda está comprovado, nós vamos ao final da investigação tentar chegar até essa informação. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, ligue 181. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e um caminhão. A batida foi na BR-101 na Serra. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o coletivo parou no ponto. O condutor do caminhão não conseguiu frear e atingiu a traseira do ônibus. Houve vazamento de óleo, por isso, equipes jogaram pó de serra na pista. Acusados da morte de dançarina são condenados. David Correia de Souza e a dançarina Adaiane Matias foram condenados a 18 anos de prisão em regime fechado. De acordo com a justiça, David atirou na dançarina Aline Gama de Oliveira e a Adaiane foi apontada como a mandante do crime. Aline foi morta a tiros durante uma emboscada em setembro de 2012 no pátio de um hotel em Campo Grande. David, o autor dos disparos, chamou a vítima até o local dizendo que tinha uma proposta de emprego. Juliemerson Bastos, acusado de também tramar a morte da vítima, ainda vai ser julgado. A data ainda não foi marcada. Previsão do tempo: a quarta-feira na Grande Vitória vai ser de chuva passageira e fraca no começo da manhã. Mas ao longo do dia o sol aparece em todas as regiões e o tempo fica firme. As temperaturas variam de 6 a 29 graus na região serrana e de 14 a 31 nas outras regiões. O estado de saúde do bebê com suspeita de coqueluche piorou hoje cedo e a criança foi internada. No hospital, médicos confirmaram a doença e não é o primeiro caso na Serra. Esse ano já foram mais de 40 registros. A confirmação chegou no início da tarde. O exame de sangue apontou que Nicolas, de apenas 2 meses de idade, está mesmo com coqueluche. Hoje, pela manhã, trouxe ele de novo aqui, que ele ainda continuava muito ruinzinho. E aqui fez o exame. Quando deu meio-dia, constatou que era a mesma coqueluche. Mãe e filho foram colocados em um quarto isolado na UPA de Carapina, na Serra. Dona Andréia passou a usar máscara para ficar ao lado do bebê. A espera era por uma vaga no Hospital Infantil de Vitória. Aqui não pode ficar, que aqui não tem isolamento. Eles improvisaram isolamento para mim. A mãe mostra que o cartão de vacinas de Nicolas está em dia. A imunização contra a doença acontece no calendário normal de vacinação das crianças. A prefeitura também garante que tomou todas as providências no caso do bebê. O exame para diagnosticar a coqueluche não é realizado logo que se suspeite da doença, porque o tratamento é imediatamente iniciado. Esse diagnóstico confirmado, ele não tem o intuito de ajudar na assistência ao paciente. Não é ele que faz com que você vai tratar o paciente de uma forma ou de outra. O tratamento ele já está acontecendo e esse tratamento ele começa rapidamente e com antibiótico. Nesse ano, 44 pessoas foram notificadas com coqueluche aqui na Serra. No ano passado, foram mais de 1.000 no estado. Segundo especialistas, o número de casos da doença vem aumentando no país. O que parece uma simples tosse pode levar à morte se não for tratada de forma correta. A coqueluche ela é uma doença infecto-contagiosa. Quer dizer, ela é uma doença bacteriana que entra pelas vias aéreas. O contágio, quer dizer, se pega de uma pessoa doente para uma sadia. Porque na hora que a gente está tossindo, nós eliminamos partículas no ar, que chamamos, o povo chama de perdigoto, mas cientificamente chamamos de gotículas de Fleger.
Então, essas gotículas você aspira e você, então, acaba contraindo a doença. A tosse, que chegava a durar 30 minutos, há dias havia se tornado companheira do bebê. O problema apareceu depois que a irmã dele, com 10 anos de idade, apresentou o sintoma. Apesar de a família já ter iniciado o tratamento contra a coqueluche, Dona Andréia está preocupada, especialmente com o filho, que hoje cedo ainda não havia apresentado melhoras. Tosse, fica roxinha, a boquinha fica roxa depois que ele volta. Isso é muito preocupante. Pois é, gente, fica aí o alerta. Tosse constante e intensa deve ser investigada. É preciso procurar logo uma unidade de saúde. Jovens de classe média alta são flagrados com drogas no Morro do Moreno, em Vila Velha. Os suspeitos, entre eles um estudante de direito, estavam com maconha, cocaína e haxixe. A Guarda Municipal fazia uma operação no Morro do Moreno quando encontrou os suspeitos. Eles ainda tentaram esconder as drogas em um mato, mas acabaram detidos. Dinheiro e material para preparo e embalo da droga também foram encontrados. Os 4 suspeitos que moram na Praia da Costa foram levados ao DPJ de Vila Velha. Um deles assumiu ser o dono das drogas e disse que os entorpecentes seriam para abastecer uma festa que ele ia participar. Acidente na Avenida Norte-Sul, em Vitória. O carro de um idoso foi atingido na traseira e tombou na pista. Círio da Silva contou que um outro veículo atingiu a traseira do carro dele na Avenida Norte-Sul, chegando no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Com o impacto, o aposentado de 67 anos perdeu o controle da direção. O veículo arrastou no asfalto nessa posição e foi parar no canteiro central. Por sorte, Círio não teve ferimentos. Eu te freando, quando eu bati, eu falei, Deus ajuda que não veio um carro para me pegar eu deitado. O carro é tombado, do jeito que estava ali. Você vê, outro carro bati e matar exprimido eu em cima do volante. Os vários panfletos de candidatos à eleição distribuídos por Círio ficaram espalhados pelo asfalto. O pneu careca pode ter prejudicado o aposentado na hora da batida. O batalhão de trânsito sinalizou o local do acidente. Os documentos dos envolvidos foram verificados e não estavam irregulares. Acidente com um caminhão carregado com álcool fecha a BR-101 por quase 12 horas. O motorista do caminhão-tanque perdeu o controle e foi parar à beira da pista. Pelo caminho, placas de sinalização, pedaços do veículo, como esse eixo e até a carenagem. 32 mil litros de etanol foram retirados durante a noite. As imagens do resgate mostram o sofrimento do motorista. Os irmãos Irineu e Luiz foram os primeiros a socorrer o caminhoneiro. Pedindo socorro, socorro, socorro. Aí nós fomos até o caminhão, retiramos ele. Aí ele estava com a parte de baixo toda sem movimento. Aí a gente ainda falou, ó, o carro vai explodir. Aí ele ajudou na hora, quando a gente falou que o carro ia explodir, ele ajudou com as mãos, tal. Ele veio e teve uma hora que ele desfaleceu. Uma equipe do IEMA esteve no local para avaliar os riscos ao meio ambiente. Durante a noite de ontem, um engarrafamento quilométrico se formou. A pista ficou interditada por 12 horas. O estado de saúde do motorista é estável. E a seguir, jovem de 19 anos é preso numa praia com 2 quilos de maconha. A gente já volta. A apreensão de drogas no norte do estado. Os 2 quilos de maconha estavam com um jovem de 19 anos. Ele foi detido no balneário de Guriri, em São Mateus. A prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina. O acusado estava em um ponto de ônibus e a droga numa mochila. O material apreendido e o suspeito foram levados para a delegacia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma excelente noite e eu te espero amanhã.